a todos os ouvintes aí do canal. Vamos pregar o Evangelho mais uma vez. Sempre esteja em oração por nós, tá bom, meus irmãos? Sempre que vocês lembrar de mim, me apresenta nas orações. Santo irmão, desperta, pois o caso é tão sério. Pois só há dois caminhos para o céu ou pro inferno. Deus é santo e não aceita o crente na idolatria, com sensualidade e com falsa profecia, com falso testemunho acusando seu irmão. Se não mudar de vida lá no céu não é. Opa, chefe, sobrou uma latinha? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. A paz do Senhor Jesus venha reinar no seu coração. De todos que me ouvem. Deus abençoa. Deus prospera os seus caminhos. Deus venha estar assim nesse momento, nesse dia de hoje, colocando a palavra dele no teu coração. Como assim declara o salmista Davi: lâmpada para os meus caminhos e luz para os meus pés é a tua palavra, Deus. A palavra de Deus é luz. E quem anda em luz nunca verá trevas, nunca caminhará em trevas. Jesus, todavia, ele vai dizer na sua palavra. Jesus, ele diz em João, capítulo 8. No princípio, lá em João, capítulo 8, os primeiros versículos, Jesus, ele fala: eu sou a luz deste mundo. E quem anda em luz nunca caminha em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus, ele todavia veio para que o homem caminhasse na sua maravilhosa luz. A tua palavra é a luz. Como o salmista Davi, ele disse: escondi as tuas palavras na tábua do meu coração. Olha só, ele escondeu a palavra. Muitas pessoas têm se desviado. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas têm se desviado. Por que se desviou? Porque não escondeu a palavra. Não escondeu. O maligno veio e roubou a semente. O maligno veio e conseguiu roubar aquela semente, a palavra de Deus. Então, meu amigo, a palavra, quando bem recebida, de bom grado, ela está escondida no seu coração. A palavra, uma vez que você ouviu e começou a meditar nela, praticando ela sempre, o maligno não pode roubar. A Bíblia chega a dizer que o diabo, ele é o nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Deus não tem ninguém que consegue combater contra ele de igual para igual. O diabo é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele é ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, meu amigo, nós temos que ter a cautela, porque a nossa alma está sendo pedida. O diabo está buscando a todo momento uma forma de tragar a nossa alma. E a pessoa que não esconde a palavra de Deus no seu coração, o diabo, ele vai conseguir a brecha para poder conseguir tragar a alma. Então, se eu prego o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, eu não tenho do que me gloriar. Sobre mim está imposta essa ordenança. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Deus me constituiu para isso, para semear, lançar semente. Eu sei que nos dias que nós vivemos hoje, a maioria dos lugares em que a semente cai, a palavra de Deus, não são terrenos férteis, não é uma terra fértil, não é um coração quebrantado e contrito. Porque infelizmente o amor de muitos esfriou. E eu sei que a maioria dos corações em que cai essa semente do evangelho são corações endurecidos. São lugar onde tem espinhos. E o espinho, ele sufoca a semente. Quando ela começa logo a crescer, ela sufoca e ela morre. Mas aqueles que têm o seu coração aberto, Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei eu dentro dele, farei morada. Se alguém receber a palavra de Deus no seu coração, meu amigo, ele recebeu a Jesus Cristo. Ele recebeu a Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Eu quero deixar um salmo de meditação, o Salmo capítulo 120.
É um salmo de 7 versículos, portanto é um salmo muito curto. Eu quero ler ele para sua meditação. A minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então o salmista ele estava falando que na sua angústia, ele declarou, na sua angústia ele buscou o Senhor. Ele buscou ao Senhor, pedindo que o Senhor o livrasse da língua fraudulenta, dos homens mentirosos. E por que, meu irmão? Por que buscar a Deus para não cairmos na mão dos mentirosos? Olha como que está esse mundo. Esse mundo já é do maligno. Poucos estão dizendo a verdade. Muitos hoje dos que pregam a palavra de Deus, nós não podemos mais confiar. Porque muitos se infiltraram em nosso meio, mas não são de nós. Muitos trazem aparência de trigo, mas são joio. Muitos pregam em nome de Deus, mas por benefício próprio. Então, meu amigo, isso também nos faz refletir acerca da vida de Cristo, a qual ele mesmo diz que muitos falsos profetas seriam levantados, eles se levantariam. E a Bíblia diz que o falso pastor, o falso profeta, ele entra pelo fundo. Ele entra pelo fundo porque Deus, Jesus Cristo, Ele é o porteiro. E o porteiro ele não abre a porta para estranho. Jesus ele não abre a porta para as suas ovelhas ser devoradas. É por isso que muitos estão pegando um contrato. É por isso que muitos estão estudando, fazendo teologia, porque estão entrando pelo fundo. Jesus não abriu para eles entrar. Então eles falsificam. Eles falsificam um título. Falam, olha aqui, eu sou pastor. E assim conseguem entrar no meio do povo, falar de Deus e ganhar dinheiro em nome de Deus. Mas o salmista ele falou, Senhor, na minha angústia eu te clamei, livra-me, Senhor, dos enganadores, da língua enganadora, dos lábios mentirosos. Será que você faz essa oração, amigo? Sabendo que nós já estamos na hora final e na geração final, será que você pede a Deus para Ele te guardar do homem enganador, da língua fraudulenta e mentirosa? Você tem que pedir isso para Deus, meu irmão. Você precisa fazer isso, amigo. Nós precisamos pedir a Deus a ajuda dEle, a proteção, o escudo que representa a proteção. E aí o salmista vai dizer mais ainda. Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro, ai de mim que peregrino. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. E aí no versículo final ele diz, pacífico eu sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Está assim, amigo. Nesses dias atuais está dessa forma. Estamos vivendo dessa forma. Só basta abrir a boca hoje e falar de Deus, as pessoas já ficam em guerra. Não se escandaliza com isso, meu amigo, é a verdade. Só basta abrir a boca hoje. Fala de Deus, as pessoas já estão em guerra. Não, já tenho Deus no meu coração. Não, eu tenho uma religião. Não preciso ouvir, não. Eu já tenho Deus no meu coração. É um soberbo. É um soberbo. Porque aquele que rejeita a palavra de Deus, rejeita também a Deus. Aquele que não guarda as palavras de Deus, é mentiroso quando fala que ama a Deus. É o que diz a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 23. A Bíblia fala disso, meu amigo. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda as suas palavras é mentiroso. No versículo 24 vai dizer que aqueles que não guardam as palavras de Deus, mas dizem que amam a Deus, são mentirosos. Então não engane o seu próprio coração.
Deus, ele conhece a intenção e conhece a verdade. E no mundo que vivemos hoje é de aparência. A religião só traz aparência, ela não faz você chegar até a Deus, ela te traz o engano. Você tem uma religião, aí você fala, eu estou em paz, porque agora eu tenho Deus. Você olha ao redor, todo mundo não tem Deus, só você, porque você tem uma religião. E é isso que a religião faz, engana. Jesus, entenda uma coisa, não foi fundador de religião. Jesus, para poder trazer a salvação, ele trouxe a palavra. Para trazer a salvação, meu amigo, Jesus, ele deixou a própria palavra. E aí Jesus fala, aquele que caminha em luz nunca caminhará em trevas. E já sabemos que a palavra é a luz também, como o salmista Davi falou. Então nós temos que gravar a palavra de Deus nas tábuas do meu coração, meu amigo. Temos. A palavra de Deus, ela tem que ser meditada dia e noite, noite e dia. Jesus falou, medita nela noite e dia. Por quê? Para que essa palavra nunca venha a ser esquecida, nunca venha a sair de nós, do nosso coração. Porque o dia que a palavra de Deus sair do seu coração, meu amigo, você vai deixar de temer a Deus. O dia que você deixar de temer a Deus, meu amigo, você está perdido. Nós estaremos perdidos o dia que nós nos esquecemos da palavra de Deus, porque vamos deixar de temer a Deus, vamos deixar de seguir a palavra de Deus. O dia que a palavra de Deus for retirada de nós. É por isso que Jesus, ele vai dizer em sua palavra. O profeta Isaías deixou bem claro, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quantas vezes você não tem ouvido esse versículo aqui na minha boca? Mas a palavra de Deus diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus. A quem que nós temos que nos converter? A Deus. A quem que nosso coração tem que estar convertido? A Deus. Porque quem tira o homem das trevas e traz ele para a luz? Jesus. Quem tira o homem, meu amigo, do pecado, do fundo do poço, e traz ele para uma vida com abundância? Jesus. Então espera aí, a conversão é o quê? É você se encontrar com Cristo. Você sai das trevas e encontra com a luz que é Cristo. A luz tudo manifesta. A luz, ela transforma. O homem, quando ele se encontra com Cristo, meu amigo, a transformação ela é completa. A transformação é completa. Não é a transformação só de coração. O homem que se encontra com Cristo, sua transformação não é só por fora. Hoje vemos a transformação de aparência, onde pessoas com a Bíblia na mão enganam todo mundo, falando que tem Deus, mas realmente, será que tem Deus mesmo? Onde pessoas que com aparência de cristãos, as pessoas acham que são cristãos, mas não conhecem o caráter real. E muitas vezes não tem o caráter de Cristo, não traz os frutos. Continua sendo o mesmo velho homem, continua sendo o mesmo mentiroso, continua sendo o mesmo idólatra, o mesmo beberrão de sempre, o mesmo testemunho de sempre, não muda, só tem uma religião. E o que nós vemos as religiões de hoje, meu amigo? As pessoas, elas caminham com a Bíblia, elas chegam até o templo, ouvem o padre rezar, ouvem o pastor pregar, elas saem, vão para suas casas, depois vão para o bar, falam da vida de todo mundo, mente, estilhaça o seu próximo às escondidas. Mas eles se gloriam porque tem uma religião e acham que está tudo certo, que estão indo de encontro a Deus. Não está não, amigo. A notícia que eu tenho para te dar, você não está indo a ter encontro com Deus dessa forma. Quando você não tem a luz de Cristo, amigo, você está caminhando em trevas. Olha só o que diz em Salmos, capítulo de número 34, capítulo 36, maravilhoso salmo, aqui para a meditação daqueles que me ouvem agora. O salmista Davi, ele foi muito sincero em suas palavras, e ele vai dizer: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. No versículo 2, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. Agora presta atenção no versículo de número 3.
Ele está a falar da boca, da língua. E olha o que ele diz: as palavras da sua boca são malícia, engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama e põe-se em caminho que não é bom, e aborrece o mal. Então as palavras da boca do homem muitas vezes são palavras de engano, muitas vezes são palavras de malícia, muitas vezes são palavras perversas. No Salmos capítulo 34 também, o salmista está dizendo: língua fraudulenta é a língua do homem mau, assim como a navalha afiada é a língua do homem fraudulento. Então veja, meu amigo, a palavra de Deus nos mostra, meu amigo, que não basta uma religião, a religião acaba. Tiago capítulo 1, versículo 22: e não sejais somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Então, pera aí, religião é ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que não temos que ser somente ouvintes, temos que colocar em prática a palavra de Deus, porque somente ouvindo, nós enganamos o nosso coração. Por quê? Aí eu ouvi de Deus, eu tenho Deus no meu coração. Ao ouvir falar de Deus, eu creio em Deus. Você engana o seu coração achando que basta somente crer em Deus. Você engana o seu coração achando que só basta falar que tem Deus no coração. Não, amigo, não. Nós temos que praticar a boa vontade de Deus. A palavra de Deus é essa boa vontade, a qual nós temos que nos aprofundar em conhecer e praticar. A palavra de Deus é a boa vontade de Deus para a nossa vida, para nós vivermos vida com abundância, a qual Cristo preparou no céu. Muitas pessoas se alegram quando se prega essa palavra: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas por que se alegram? Porque estão levando ela para um outro lado, o lado material. A vida com abundância que o homem acredita é uma vida farta nessa terra, mas não é essa a promessa de Cristo. A vida com abundância que Jesus prometeu, meu amigo, ela não é nessa terra. Jesus deixou bem claro que não é nessa terra, não é ter uma vida próspera nessa terra. A vida abundância que Jesus falou: eu vim para que tenham a vida com abundância, é essa vida que Jesus preparou no céu, na glória. A vida qual Jesus preparou na glória. E a sua promessa é essa. Em João capítulo 14: eu irei para o Pai, vos prepararei morada, para que aonde eu esteja, estejam todos vocês também. Essa é a promessa. A promessa é a morada celestial. Jesus já preparou. Será que você também está preparado? Jesus já preparou a morada celestial. Será que estamos preparados a receber também essa morada celestial, meu amigo? Olha o que diz também a palavra de Deus. Capítulo 12 de Mateus. E também no versículo de número 33. O dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, e dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A árvore aqui nessa palavra é o homem, é o ser humano. A árvore que a Bíblia está a se relatar, a se declarar na Bíblia, é o homem. Nós somos esta árvore. A árvore boa, conhecida pelos seus frutos bons. Você olha para aquela árvore que está dando fruto, essa árvore é boa. Você olha para aquela árvore que dá frutos maus, essa árvore é má. Assim é o homem. Você olha para o homem mau, você fala: esse homem é ruim. Você olha para o homem que tem Deus e fala: esse homem tem uma conduta boa. Não tem como você falar que a árvore boa ela é má se ela está dando bons frutos. Se também não tem como você falar que você é bom se você está dando frutos maus, se você é mentiroso, se você é idólatra, se você é adúltero, se você é beberrão, se você é um arrogante. Como você vai dizer que você é bom? Como se você vai dizer que você é bom se você é um arrogante, se você é um selvagem, se você é uma pessoa que não tem afeto natural, irreconciliável? Como você vai dizer que você é bom diante de Deus? É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus procurou do alto dos céus um bom sequer nessa terra e Ele não encontrou. Deus não encontra na terra um bom sequer porque Ele é o único bom.
Jesus, ele mesmo diz: bom é o Pai, bom é somente Deus. Você que se acha bom porque não faz o mal, você não é bom, meu amigo. Enganoso é o coração do homem. Jeremias capítulo 21. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Enganoso é o coração daqueles que acham que são bons. Enganoso é o coração daqueles que acham que faz coisas boas. Enganoso é o teu coração que acha porque faz caridade, você é bom. Enganoso é o teu coração porque você acha, porque você tem a ficha limpa e não deve nada para a sociedade. Mas será que você não está devendo para Deus, amigo? Será que seus pecados, eles já foram apagados por Deus, meu irmão? Será que você se arrependeu dos seus pecados? É por isso que tem que se arrepender. É por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos, pois o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada pela raiz. A Bíblia está falando que tem um machado, ele já está no pé da árvore, na raiz da árvore. E lembrando que essa árvore que a Bíblia está dizendo é você e é eu, somos nós. E Deus já colocou o machado, porque a partir do momento em que você para de seguir os caminhos de Deus, meu amigo, você vai se secar. E a partir do momento que você se secou, você não dá fruto mais para Deus, você deixa o temor de Deus, você deixa os ensinamentos de Deus. A partir do momento que você perdeu o temor, a partir do momento que você perdeu o temor, meu amigo, acabou os frutos também. Você se torna a pessoa cada dia pior, indo de mal a pior. Veja o que diz a Bíblia, no capítulo número 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Jesus falou que assim também acontecerá essa geração má. Acontecerá o quê? A Bíblia diz que quando o espírito imundo tem saído de dentro do homem, quando o espírito imundo tem deixado de fazer de você a morada dele, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. O que vai acontecer quando a pessoa foi liberta uma vez e ela rejeitou os caminhos de Deus e voltou para a lama de novo do pecado? A Bíblia diz que então voltam 7 espíritos piores. Aquele espírito que morava antes dentro da pessoa, antes de sair de você, ele volta, ele traz outros 7 piores. Sabe o que acontece? A situação, meu amigo, se torna pior do que a sua situação anterior. Veja como que está a vida de muitos que se desviaram dos caminhos de Deus. Veja como que está a tua vida, você mesmo, que se desviou dos caminhos do Senhor, que deixou o temor de Deus para seguir um caminho qualquer, para se aventurar segundo o coração, segundo aquilo que você acha maravilhoso. E é isso que o coração do homem ele faz. O coração do homem ele seduz ele a andar no pecado. O coração do ser humano é enganoso, amigo. É enganoso. Muitas pessoas estão se desviando do caminho de Deus e a sua situação está ficando pior por isso. Porque uma vez que você conheceu a verdade e a verdade te libertou, você agora se tornou uma casa vazia. Só que uma vez que você deixou de seguir a verdade do Evangelho como você mesmo conheceu, agora você tem que se tornar a casa de Deus. Agora você precisa se tornar o templo de Deus. E quando você se rejeita a seu templo, a casa de Deus, agora os espíritos imundos que outrora fizeram de você escravo, a casa deles, eles vão voltar com 7 espíritos piores. O que eu estou pregando aqui é a Bíblia. O que eu estou lendo aqui é Mateus capítulo 12, versículo 43. Eu estou lendo a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz isso. Uma vez que o homem é liberto e ele se distancia de Deus, agora, meu amigo, 7 espíritos piores vai voltar.
Se você já era perturbado antes, imagina agora com 7 espíritos ruins dentro do corpo. Imagina com 7 demônios agora fazendo de você a casa e a morada deles. Não vai ter paz, não vai ter descanso, vai ter angústia, vai ter depressão, vai ser oprimido, vai ser uma pessoa enferma, vai ser uma pessoa desiludida. Tudo vai se trancar. Por quê? Porque Jesus, ele é a luz da vida e é Ele que tem as chaves da morte e da vida. Meu amigo, não tem para onde correr. A palavra de Deus, ela é a direção. Não tem outro caminho a se trilhar. A palavra de Deus é a instrução única. A única instrução que nós devemos seguir, amigo, não se chama religião evangélica, não se chama religião católica, não se chama religião umbanda, quimbanda, candomblé, não. A única instrução de fé que devemos seguir é a palavra de Deus. Chama-se palavra de Deus, conhecida também como evangelho. Então a Bíblia vai dizer que então quando o espírito ele sai, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para a minha casa, da onde eu saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Meu brother. E aí ele faz morada. Ele traz 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Está acontecendo. Está acontecendo nessa geração. A cada dia o coração está se esfriando diante de Deus. A cada dia mais o coração está se endurecendo diante de Deus. As pessoas não conseguem mais parar para ouvir a palavra de Deus. As pessoas não conseguem mais ouvir o evangelho, a mensagem de salvação. Não conseguem, meu amigo, porque se esfriou. O diabo endureceu o coração do homem. O diabo hoje faz as pessoas ranger o dente para não ouvir a mensagem do evangelho. Infelizmente o diabo hoje tem feito muitas pessoas ficarem bravas quando se ouve falar de Jesus, quando se ouve pregação do evangelho ao ar livre. O diabo ele tem endurecido o coração do ser humano ao ponto que ele conhece a palavra de Deus, mas ele não quer saber de Deus. Ao ponto que o homem, ele não quer mais saber de Deus, está rejeitando a Deus, está rejeitando o próprio Criador. E você vai ser rejeitado por Deus também um dia. Um dia também você vai ser rejeitado pelo próprio Criador. Naquele dia você vai falar: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Naquele dia todos que rejeitaram a Deus também vai ser rejeitado por Deus. Todos aqueles que um dia se rejeitaram a entrar na porta que é Cristo, aquele dia vão falar: abre-nos a porta. E aí vai ser tarde, amigo. Assim aconteceu na geração de Noé. A porta ficou aberta, 120 anos sendo construída uma arca. Aquela porta ela só foi fechar quando a terra foi inundada. Deus fechou a porta por fora. A geração de Noé batia na porta. Eu imagino que eles falavam: abre-nos a porta. Noé ouvia, mas porém Deus selou a porta e não podia mais nada ser feito. Assim também é hoje. Assim também é agora. A porta está aberta ainda, meu amigo. Dá tempo de entrar. Dá tempo ainda de entrar. A porta está aberta ainda. Jesus ainda, meu amigo, Ele está deixando a oportunidade para o homem escolher a Ele. A porta ainda está aberta. Ainda está aberta, mas está próxima a se fechar. Graças a Deus. Está próxima a se fechar a porta. Assim como aconteceu no dia de Noé. No dia de Noé, meu amigo, a porta ficou aberta. Foram 120 anos de construção da arca. A arca era a salvação. A arca naquele momento que entrasse por ela salvaria a sua vida. Mas a Bíblia diz que somente 8 entraram por aquela porta da arca. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, graças a Deus, glória a Deus, nos tempos de Noé, 8 pessoas entraram pela porta da arca. Sabe o que é isso, amigo? Uma geração inteira, 8 pessoas têm o interesse de salvar sua alma. Você consegue, meu amigo, enxergar a gravidade disso? De uma geração inteira. Imagina o mundo inteiro, nos dias atuais. 8 pessoas, uma só família, escolher entrar e salvar a sua alma. Você já imaginou? A porta está aberta.
Enquanto eu estou pregando para você, Deus ele está te chamando a se arrepender. Enquanto eu estou pregando para você, Deus ele está te chamando a entrar na arca da salvação. E essa arca é Jesus. Enquanto eu prego para você, amigo, Jesus ele está te fazendo um convite para você entrar na porta da arca e salvar a sua alma. Mas vai chegar o momento em que muitos vão dizer: abre-nos a porta, Senhor. Esse momento é o momento em que a porta foi fechada. Ninguém mais vai poder entrar por essa porta e nem vai poder sair. Quando essa porta se fechar, meu amigo, acabou a chance, acabou a esperança. Quando Jesus fechar a porta, aproveita que a porta está aberta. Aproveita que tem esperança para sua alma ainda. Aproveita, meu amigo, que Deus ainda pode te perdoar. Aproveita, meu amigo, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem saúde. Não deixa você ficar internado para se lembrar de Deus. Não deixa você faltar saúde para se lembrar de Deus, porque é uma tristeza. Infelizmente essa geração só lembra de Deus quando está enfermo, quando está em cima de uma cama, quando está em desespero. O homem se lembra que Deus existe. Mas enquanto ele tem saúde, alegria, ele recorre ao pecado, ele recorre a caminhos terríveis e perversos. O homem tem se aprofundado a cada dia mais na bebedice, a cada dia mais na malícia, amantes de si mesmo, adúlteros, avarentos, cobiçosos, irreconciliáveis com Deus, mais amantes dos prazeres deste mundo do que amantes de Deus. É o que estamos vivendo, mas é anunciado a você que se arrependa, é anunciado a você que se conserta, se converta a Deus, torne-se para Deus. Ele perdoa, amigo. Deus ainda perdoa, meu amigo. Ele perdoa. Só blasfêmia contra o Espírito Santo, meu amigo, que Deus não perdoa. Posso falar uma coisa para você? Muitos estão blasfemando contra Deus e não estão sabendo. Como? Estão fazendo piadas com o nome de Deus e não sabem que estão zombando do nome de Deus. Mas toma cuidado, meu amigo, porque se tiver o Espírito Santo no meio dessas piadinhas, meu amigo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. O seu nome ele não vai ser escrito no livro da vida se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Mas agora, se você é um adulto, se você é um beberrão, se você é um homossexual, uma lésbica, um assassino, Deus perdoa. Mas ele diz: vai, não peca mais não. Vai e não peques mais. Faz a tua escolha. Escolhe hoje entre a vida e a morte, amigo. Qual que é a tua escolha? Jesus ele diz em João capítulo 8: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus veio para que tenhamos a vida com abundância. A vida com abundância não é dinheiro, não é carro, não é riqueza, não é prosperidade terrena. A vida com abundância, meu irmão, chama-se salvação da alma. A vida com abundância chama-se Deus eterno, salvação, Nova Jerusalém. A vida com abundância, meu amigo, os olhos do homem nunca viram, nunca passou o coração, nunca foi ouvido pelo homem. As coisas que Deus preparou para o homem na eternidade, amigo, não se compara com nada dessa terra. O que a terra tem é muito pobre quando se compara ao que Deus preparou para o homem no céu. O ouro, a prata não se compara com o que Deus preparou no céu, não, meu irmão. Riqueza nessa terra, mansão, carro, dinheiro, nada disso se compara com o que Deus preparou, não, meu irmão. A Bíblia fala em Apocalipse que existe uma cidade a qual Deus preparou. As ruas são de ouro, os muros são de cristais, as casas são feitas de pedras preciosas. Isso é o que Deus preparou. Os olhos do homem nunca viram o que Deus preparou ainda. Está lá reservado, está esperando. É por isso que a Bíblia diz que aquele que vencer dará todas as coisas. Aquele que vencer aqui nessa vida, aquele que vencer aqui nessa terra, ele vai herdar lá na eternidade com Deus. Aquele que fizer a escolha nessa terra de aborrecer a própria vida, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, meu amigo, ele vai se salvar. Porque Jesus falou: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que buscar perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas o que é perder a sua vida para salvar? É suicídio? Não. Perder essa vida aqui na terra, amigo, é esquecer do pecado, é virar as costas para o pecado, é você se negar a pecar. Isso é perder essa vida nessa terra.
Porque agora você vai viver uma novidade de vida conforme a vontade de Deus. E está aqui, meu amigo, diante de você uma pessoa que é testemunho do que Deus faz, que Deus muda. Porque o que eu prego hoje, eu não prego na hipocrisia, não. Eu sei o que é cachaça, o que é droga, pois desse mundo eu vim. Disso eu fui escravo por muitos anos. Deus, Ele me libertou para a glória dEle, já tem 8 anos. Mas eu sei muito bem o que é isso. Então quando eu prego para você, meu amigo, contra o pecado, é ódio mesmo, mas é ódio do pecado. É ódio do pecado, porque o diabo é o que leva. O pecado, ele provém do diabo. O diabo leva as pessoas para o inferno e escraviza. O diabo está fazendo muitos escravos nos dias atuais. Muitos se tornaram escravos do pecado. É uma tristeza, porque nós éramos para estar a serviço de Deus. Quando nós servimos a Deus, nós servimos com prazer e com alegria. Não tem fardo pesado, não tem jugo. Não, servir a Deus não tem peso nenhum, meu amigo. Servir a Deus não tem dificuldade nenhuma, meu amado. Servir a Deus não existe peso nenhum. Não tem nenhuma dificuldade a servir a Deus. Mas a dificuldade que o homem tem encontrado, meu amigo, para servir a Deus é porque o diabo tem cegado o entendimento, tem acorrentado o homem do pecado. Mas essas correntes são reais, elas te aprisionam, elas fazem você um escravo, é o que o pecado tem feito com muitos. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O que é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a pura verdade. Ela liberta o homem de todos os seus pecados. Se você quer ser liberto de todos os seus pecados, a palavra de Deus, ela pode sim te libertar. Mas como assim, pregador? Esconde a palavra de Deus no seu coração. Olha o que vai dizer também em Mateus, capítulo de número 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e não haverá pranto e ranger de dentes. Na verdade está dizendo, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendestes? Eu vou explicar. O reino de Deus é comparado a uma pérola que você procura. Depois de você ter procurado essa bela pérola, esse tesouro que estava perdido, você guarda ele bem escondido, pelo trabalho que você teve de encontrar. O trabalho, ele faz o homem dar o valor, dá valor. Vai dar certo. A salvação, meu amigo, uma vez você encontrando ela é uma pérola. Uma vez você alcançando a salvação, você deve esconder ela, amigo. Você deve esconder no seu coração as palavras de Deus, para não perder a salvação. Como uma pérola que você encontra, como um pedaço de pérola preciosa, pedra preciosa, de ouro, diamante. Assim é o reino de Deus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Ou seja, tem que ter a negociação. Você negocia deixar o pecado para poder seguir a Jesus. Essa negociação, meu amigo, você tem que fazer. Você tem que negociar consigo mesmo, com a sua carne. Escolher, deixar o pecado, trocar o pecado pela vontade de Deus, trocar as trevas pela luz, troca a injustiça pela justiça, troca a mentira pela verdade, troca a embriaguez pela sobriedade. A Bíblia diz que assim é o reino dos céus, semelhante ao homem negociante. Esse homem negociante, ele negociava pérolas.
Ele pegava, ele ia de encontro a essa pérola, esse tesouro precioso, ele fazia um negócio. Ô, falando, ninguém Essa pérola, esse tesouro precioso se chama-se salvação. Você tem que negociar, deixar o pecado, trocar o pecado pela pérola preciosa que se chama salvação. Só que está havendo uma inversão de valores. O homem não está negociando deixar o pecado em prol do reino dos céus para alcançar a salvação. Estão fazendo ao contrário. O homem está deixando o reino dos céus para viver no pecado. É o que está acontecendo. O homem tem deixado, trocado o reino dos céus pelo próprio pecado, pela própria perdição. O ser humano, meu amigo, tem deixado a Deus para viver nas suas orgias, para viver nos seus adultérios, nas suas idolatrias, nas feitiçarias, nas suas embriaguez. O homem tem deixado os caminhos de Deus para seguir os caminhos da perdição. Só que a Bíblia diz que nós temos que, a nossa negociação é negociar, deixar o pecado e seguir a maravilhosa luz de Cristo, a qual nos conduz à salvação eterna. Meu amigo, Jesus, ele quer te salvar. Para isso Jesus veio, para salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância de vida, amigo. Chama-se vida eterna, salvação. Ela é de graça, você não tem que dar dízimo não. Quem cobra dízimo é mercenário. A Bíblia é palavra de Deus. Dízimo temos, mas você tem que saber quando foi, quantas vezes foi cobrado, em que lugar foi cobrado e para onde ia e o que era. Não tem nada a ver com esse dízimo que se prega hoje dentro das igrejas evangélicas e católicas. Tudo começou na igreja católica e hoje fizeram do dízimo uma obrigação e quem não dá vai para o inferno. Não é assim, amigo? Não. Então por isso examinar as escrituras, ler a Bíblia. O que eu prego para você hoje, eu prego com autoridade. Prego na palavra de Deus, sem ter medo de errar, sem ter medo de pecar contra Deus. Eu sei do que eu estou falando. Eu não estou pregando a palavra que eu ouvi o pastor pregar. Eu estou pregando para você a palavra que eu vivo ela, a qual eu li já por diversas vezes. A Bíblia ela tem que ser lida, ela tem que ser examinada, tem que ser meditada. Temos que meditar na palavra. Por que o povo está sendo enganado? Por quê? Errais, não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. É por isso que o povo está errando, porque o povo não quer saber mais de ler a palavra de Deus. O povo está errando porque não quer saber mais a palavra de Deus. Muitos têm virado as costas para a palavra de Deus. Muitos hoje estão trocando a verdade pela mentira. Estão deixando de ouvir o verdadeiro evangelho para ouvir fábulas, para ouvir doutrinas de demônios. E por que isso, amigo? Porque mente cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada? A mente cauterizada é uma mente corrompida, onde as pessoas elas acreditam na fábula. E por que acreditam? É porque o falso evangelho que hoje a maioria dos líderes estão pregando, ele está tirando a verdade do seu coração e está colocando uma suposta verdade. Ou seja, a mente se torna cauterizada. Eles tiram a verdade dentro do seu coração e colocam uma verdade aparência, uma suposta verdade. Ou seja, mente cauterizada. Você acredita que está seguindo o caminho certo. Você defende a religião na porrada, nas unhas e dentes, como muitas pessoas assim têm feito no decorrer da pregação do evangelho. E por quê? Porque assim foram ensinados, tiraram a verdade e colocaram a mentira. Honraram, serviram mais a criatura do que o Criador. Isso é Romanos capítulo 1 se cumprindo para os dias de hoje. Romanos 1 versículo 25. Pois mudaram a verdade, Deus e mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É o que as pessoas estão fazendo, meu amigo. Ao invés de buscar honrar Deus, ao invés de buscar honrar o seu Senhor, o Jesus Cristo ressurreto, as pessoas estão buscando honrar os padres que são pedófilos, são mentirosos. As pessoas estão buscando honrar os pastores que são corruptos, são mentirosos.
Mas a Bíblia diz que nós temos que honrar ao Criador e não a criatura. Só aqui na turma aqui dos irmãos. Vamos pegar a sombra e dar. Então a palavra de Deus está se cumprindo, amigo. Nós temos que nos despertar para a realidade. Nós temos que nos despertar para a realidade. Temos. Jesus, ele disse: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes. Desperta do pecado. Desperta. Cristo te esclarecerá. O Senhor Jesus, ele quer abrir o entendimento, mas o homem parece que tem amado viver nas trevas, viver no engano, viver na cegueira espiritual, ou seja, viver no pecado. Então mudaram a verdade de Deus em mentira. Eu poderia dar vários exemplos. Conseguiram transformar o dízimo em dinheiro, e nunca foi dízimo dinheiro. Conseguiram transformar santos em intercessores, e a Bíblia só vai falar e testificar de um único intercessor, a qual se chama Espírito Santo. O único intercessor se chama Espírito Santo. É o único intercessor que a Bíblia ensina. Chama-se Espírito Santo. A religião conseguiu colocar vários intercessores. Você pode buscar listas. São quase milhares de intercessores que foi levantado pela tal religião católica. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é uma mentira. Isso é contra a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus, meu amigo. Por quê? Porque Deus, ele diz, o Espírito de Deus é quem intercede pela alma do homem com seus gemidos inexprimíveis. O que eu vou acreditar? A Bíblia diz que torne-se todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Deus é